bom dia! Vamos começar aí o Segundou com a Mari. Hoje estamos iniciando esse primeiro episódio, né, desse novo programa. E, na verdade, aqui nesse programa Segundou com a Mari, a gente vai trazer alguns pontos que vão te ajudar aí a chegar a ganhar de 6 a 15 mil aí por mês em uma área promissora e pouco concorrida da engenharia civil. E, na verdade, é assim, né? A gente fala muito de conteúdos técnicos, a gente pode pesquisar aí, por exemplo, no YouTube, a gente pode pesquisar aí no Instagram, e sempre tem muito conteúdo técnico, então quero trazer algo diferente aqui para vocês, para a gente trabalhar um pouco a questão da mentalidade, né? Eu vejo que é um problema que a gente tem de muitos profissionais. Isso não acontece só na engenharia, então isso também acontece em outras áreas, né? De às vezes não se encontrar, de não se sentir feliz, às vezes de achar que aquela profissão que você tá legal, mas ainda você sabe, você não se sente confortável, você quer talvez mudar de área, às vezes falta coragem. Então tem vários casos por trás, né, que acontece de não se encontrar na engenharia civil. E não é somente para quem saiu da faculdade, né? Então não é somente para recém-formado. Eu vejo que muitos profissionais acabam postergando algumas decisões, algumas atitudes, algumas reflexões que eu vou estar comentando aqui com vocês hoje, que pode ajudar aí você a se encontrar na engenharia civil. Então, esse é um novo programa aqui que vai ocorrer aí às 7h30 da manhã, para a gente começar aí a semana com tudo, trabalhando aí essa parte de mentalidade com vocês, certo, pessoal? Então, assim, muitos acabam até confundindo o que é se encontrar na engenharia civil, né? Quem aqui às vezes achou que se encontrou na engenharia civil, mas ainda falta alguma coisa, não tem certeza, tem aquele ponto de dúvida. Então, assim, quando a gente fala se encontrar na engenharia civil, gente, na verdade não existe dúvidas, né? Existem momentos difíceis, existem dias difíceis, né? Isso para toda profissão, isso todo profissional tem, mas você sente que você está no caminho certo. Então, a primeira reflexão para você que está aqui hoje comigo nessa live é parar para pensar: olha, será que eu tenho um ponto de dúvida? Eu tenho dúvida do que eu estou fazendo, né? Então, assim, onde que eu quero chegar? Está alinhado o que eu estou trabalhando hoje com onde eu quero chegar? Então, essa parte que eu trago aqui para vocês de se encontrar na engenharia civil também está muito ligada à questão de autoconhecimento, né? Então, o que é bom para um profissional não vai ser bom para os demais profissionais. Então, cada um aqui tem o seu jeito de lidar com as coisas, cada um aqui tem as suas habilidades. Então, a gente tem que parar e refletir sobre o que acaba nos movendo, o que tem a ver com a sua paixão, né? Então, um ponto de reflexão aí para vocês, que está ligado também ao autoconhecimento. Hoje, vocês acham que vocês estão aí no caminho certo? Vocês já se encontraram ou não? Então, vocês têm dúvida de onde vocês estão? Então, se você às vezes tem um pontinho de dúvida, fica comigo aqui nessa live que eu vou falar para vocês de como vocês podem aí acabar refletindo melhor sobre isso, né? Inclusive, assim, já me perguntaram muito sobre isso, já fiz pesquisas também, vocês sabem que eu sempre acabo fazendo pesquisas aqui pelas redes sociais, e ainda as pessoas sempre acabam comentando: olha, o mais difícil, às vezes, não é nem encontrar oportunidade no mercado, o mais difícil é você acabar se encontrando, saber o que eu gosto. Não sei o que eu gosto ainda, Marielle, o que eu faço? Então, assim, sempre eu vejo que é algo muito forte aí do pessoal de ainda ter essa dor. Ó, ainda comentaram aqui, ó, ainda tenho dúvidas. Então, fica aqui comigo, Joane, que eu vou falar para vocês aqui este momento, certo? De vocês pegarem e refletirem o que vocês devem fazer, tá? E por que se encontrar é importante, gente? Antes de eu falar aqui para vocês. Porque, assim, é uma coisa que eu vou falar para vocês que a gente tem que resolver o quanto antes. A gente não pode deixar aí, ficar postergando ou deixar a vida me levar. Por quê? Porque, gente, isso vai interferir a longo prazo na sua carreira. Então, quanto antes vocês se encontrarem, é melhor para vocês terem sucesso e, consequentemente, ter aí, no caso, um retorno financeiro bom, porque isso está ligado com o que você gosta de fazer, com o que você tem habilidade de fazer,
certo? Então, assim, se encontrar gente é importante porque realmente vai te influenciar a longo prazo e a gente vê que muitas pessoas acabam postergando isso, não acabam buscando maneiras de se encontrar e isso acaba prejudicando. Então, o melhor momento para você fazer isso é agora. Então, se você se sente, se você tem dúvida, o melhor momento para você fazer isso é agora. E isso vai demandar aí investir um pouco de tempo ou às vezes até dinheiro. E por que eu falo isso? Eu não estou falando de pós, né? Muitas pessoas perguntam, Marielle, mas para eu me achar na engenharia eu preciso fazer pós-graduação? Gente, pós-graduação é conhecimento, é bom, mas não é nem a questão de uma pós. Eu falo para vocês que eu fiz aí pós, né, na verdade, em uma área, fiz gestão de obras, então eu investi 1 ano ali para fazer uma pós e investi dinheiro também, né? Mas a questão aqui não é fazer pós, porque pós é quando você está decidido realmente, quando você já se encontrou e você vai fazer a pós, né? Então, para você aprofundar ainda mais, né? Em específico em um assunto. Até porque a pós, ela é similar à faculdade. Então, assim, muita coisa é abordado, na verdade, na teoria e não na prática em si. Então, quando você terminar a pós, quando você for realmente ir para o mercado, tentar colocar em prática, você vai ver que a prática, às vezes, falta, né, um pouco da prática. Às vezes tu pode ter a teoria, mas não tem a prática. Então, é similar à faculdade. Então, quando eu falo aqui, não é questão, por exemplo, de fazer pós-graduação, né? Mas tem muitas áreas que vocês podem estar pesquisando. Então, eu vejo que, no caso, a engenharia civil é uma área ampla, todo mundo fala, né? Engenharia civil é um leque de opções e tudo mais. Mas já na faculdade se cria aquela raiz, né? De que engenharia civil é obra ou engenharia civil é projeto. O que vocês acham? Não falam assim na faculdade? Não, engenharia civil se fala muito de obra, nas execução, né? Ali, enfim, das atividades, dos métodos construtivos e também a questão dos projetos. Ah, não, ou se não é projeto, vai ser obra. E a gente, na verdade, tem um leque enorme de opções. Enorme, né? E eu vejo que as pessoas, no caso, mais erram nisso, às vezes, de estar na área de projetos ou estar na área de obras e achar que está tudo bem, que as coisas vão melhorar, ou você ainda vai crescer, talvez, ou dentro da empresa, ou, enfim, como autônomo, às vezes com alguma atividade que está exercendo e que as coisas vão melhorar, que as coisas vão, enfim, às vezes vai trocar um pouco, você, né, não vai ficar com aquelas atividades, vai ficar com outras que talvez tu goste mais. Vocês não nunca passaram por isso? Eu falo porque eu já passei. Inclusive, eu vou comentar aqui com vocês que quando eu entrei, quando eu me formei, né, eu fui para o mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar em obra. E eu vou falar para vocês que, em primeiro instante, eu até gostava de obra. Eu gostava, eu estava ali, eu falei, nossa, finalmente consegui um emprego, vou para a obra agora, vou começar a trabalhar, vou dar o meu máximo. E naquele instante, eu percebi que eu estava ali, no caso, entusiasmada, porque eu consegui um emprego, digamos assim, porque vocês sabem que é mais difícil conseguir, então quando a gente consegue, já vem aquela felicidade, mas é algo que não dura, né? Se não for algo aí que você realmente se encontrou, né? Então, eu percebi que passou ali alguns meses e eu já não estava tão contente, né? Eu já percebi que, olha, eu me estresso demais às vezes com algumas coisas, então eu vejo que talvez isso daqui não é para mim. Então, assim, às vezes a gente acaba sendo entusiasmado ali no início, mas não quer dizer que você se encontrou. Então, é algo para vocês refletirem. Onde que vocês estão? Você já chegou a conhecer? E por que eu falo isso? Porque é um processo de a gente conhecer aquela área. Então, quando eu fui para a obra, eu conheci aquela área. Não, peraí. Conheci, entendi como funciona. Agora, é para mim ou não é para mim? Né? E, assim, por onde que a gente começa, então, a se encontrar? Né? Então, vamos aqui resolver esse problema junto com vocês. Então, eu falo para vocês uma coisa, né? Conforme eu falei anteriormente, a gente precisa se conhecer, ter o autoconhecimento aí. Então, eu acho que é importante você se encontrar, tá ligado com o autoconhecimento.
Então, eu queria que vocês parassem para pensar. O que vocês têm habilidade hoje? Então, já começa por aí, né? Eu vou falar para vocês que quando eu entrei na engenharia civil, assim, olha, eu gosto de matemática, eu gosto de cálculo, eu gosto de lógica, eu gosto de, enfim, eu acho que essa área de exatas tem muito a ver com a engenharia civil e eu entrei na engenharia civil porque eu gostava dessa área, né, de exatas e matemática. Vou falar para vocês que, inclusive no ensino médio, enfim, as outras matérias, gente, eu não me dava bem, não me dava. Sério, geografia, história, nada. Agora, matemática e física era só praticamente 10. Então, eu falei, olha, eu vou ter que ir para uma área que é de exatas, né? Então, já começou por aí. Então, não sei se vocês acabam se identificando por que vocês entraram na engenharia civil, né? Então, o que vocês têm habilidade? Eu sei que a minha habilidade é com matemática. E se for parar para pensar, a matemática, ela está ligada com o quê? Com a área de custos, né? E está ligado também aí, querendo ou não, com projetos, né? Então, tem todos os cálculos, hoje os softwares estão aí para ajudar cada vez mais, mas que estão ligados aí com essas duas áreas, né? Eu vejo que tem mais a ver aí com a engenharia civil. Então, eu queria que vocês parassem para pensar. Primeira coisa, o que vocês têm habilidade? Né? Então, assim, eu falei para vocês que aqui a área de custos tem mais a ver com essa parte de cálculo mesmo, né? Às vezes de buscar novas tecnologias, conhecer novos processos executivos. Então, algo que também sempre me chamou atenção é conhecer metodologias novas, diferentes, sim, por exemplo, do comum, né? Então, é uma coisa que me encaixou muito bem com a minha habilidade. E sua habilidade, qual que é hoje? Vocês já pararam para pensar? Então, assim, por exemplo, né? Eu falei aqui da área de custos, mas tem diversas outras áreas, né? Então, por exemplo, se você gosta de obra, você tem que gostar ali realmente de gerenciar a equipe, gerenciar conflitos, tem toda a parte da mão de obra, né? Então, você gosta mais de gerenciar pessoas, então seria um campo talvez legal fazer aí o gerenciamento, né? Ir para a obra. Não, você por acaso gosta, por exemplo, de uma parte mais, vamos supor aqui que tem toda essa parte de prefeitura, de documentação. Então, você gosta mais de uma parte burocrática. Então, assim, o que vocês gostam mais? Vocês gostam mais de uma parte de gerenciamento de mão de obra, de pessoas, de equipe? Você gosta mais de custos que tem a ver com números, né, com matemática? Ou você gosta mais aí, por exemplo, dessa parte de regularização, por exemplo, que é mais documental, é mais burocrático? O que você gosta hoje? Então, é algo que vocês têm que parar e refletir. E muitas vezes a gente tem que anotar até, porque algumas coisas você vai pensar, eu gosto disso. Tá, mas e aí, né? Assim, anota que fica mais fácil nesse processo de você se entender. Tem outras áreas também que daria para comentar aqui. Então, por exemplo, a área de qualidade tem mais a ver ali com todos os processos, de visualizar o que pode ser melhorado, os processos. Então, você, primeiro momento, tem que se conhecer. E também tem a questão aí de você ter paixão por aquilo, né? Então, não adianta nada você ter habilidade se é uma coisa que você não gosta de fazer. Né? Às vezes, tu pode ter alguma habilidade, mas você não se sente confortável com aquilo, né? Então, as profissões, elas acabam como é que eu posso dizer? Te moldando de uma certa forma que às vezes você não se sente confortável, às vezes você não tem paixão por aquilo, por aquela maneira, às vezes, de executar um certo trabalho. Então, entra a questão da habilidade e entra essa questão de paixão. Então, queria que vocês parassem para refletir isso, né? E não somente isso, mas também a questão de você chegar a ter faturamentos maiores que 6K até 15, 20 que a gente tem aí no mercado, é vocês entenderem também o que você tem habilidade, o que você tem paixão e ver se tem demanda no mercado. Que a gente sabe que muitos profissionais hoje sofrem e acham que não tem oportunidade no mercado. Por quê? Porque o mercado já está saturado. Mas será que está saturado mesmo? Será que o que não está saturado aí não é a questão de que nos ensinam muito na faculdade, que no caso é obra, projetos, que é uma área mais difícil de você ter ganhos maiores, porque tem muita gente concorrendo aí no mercado, né? Tem muitos profissionais. Vocês concordam? Então, assim, é uma coisa que vocês devem avaliar, né? Porque, querendo ou não, quando você tem uma satisfação financeira, também está ligado ali a você
estar feliz na profissão, né? Você se encontrar na profissão. Então, dediquem tempo, às vezes dediquem dinheiro. Dinheiro que eu digo assim, às vezes fazer um curso, pagar um curso, que sejam mais rápidos que uma pós, que possam te acelerar em algum processo, né? Então, você deve investir isso agora. Você deve investir isso agora, porque senão você vai deixar postergar. E eu falo para vocês que vocês podem pensar assim, nossa, Marielle, mas né, acho que eu vou deixar por enquanto, não tenho tempo agora. Mas, gente, quem não tem tempo, na verdade, está deixando postergar, isso é uma desculpa. Então, assim, se você quer crescer, se você quer evoluir, você precisa dar alguns pequenos passos. Eu sei que muitos aqui, por exemplo, trabalham, né, durante o dia e chegam em casa cansados, exaustos, às vezes estressados. Eu sei muito bem como é isso, porque eu já passei por isso. Mas tira 1 hora do teu dia para conhecer algo novo, conhecer algo diferente, né? Mudar o teu ponto de vista, leitura também, para desenvolver mais essa questão de mentalidade também, que tem a ver, né? Não é somente a parte técnica, mas a questão de mentalidade também. Então, são pequenas ações que você começa a fazer e que vai começar automaticamente a abrir a sua mentalidade, né? Referente ao você se conhecer, você parar para refletir e você conhecer outras áreas para ver o que você gosta de fazer, né? Então, não pense que vocês vão saber o que vocês gostam de fazer sem vocês conhecerem algo novo, né? Não adianta, por exemplo, vocês acharem que eu vou descobrir o que eu gosto de fazer, mas eu não estou fazendo nenhuma ação, né, para isso. Eu estou aí, vou para a empresa me mover para um outro setor, às vezes. Não, gente, não esperem os outros, né? A questão aqui é vocês fazerem por vocês mesmos. E eu deixo aqui também uma dica para vocês, que é o seguinte: muitas vezes a gente sente uma certa pena, ou não é bem pena, mas vocês vão entender o contexto que eu vou falar aqui. Às vezes de deixar de lado, às vezes de sair de uma empresa e começar algo novo, você vai pensar, poxa, mas eu fiquei aqui até agora, né? Poxa, já tem 1 ano que eu tô de experiência, por exemplo, nessa área, agora trocar, a gente fica assim, poxa, dá um certo sentimento, né? Mas, gente, não é tempo perdido, vocês estão se conhecendo. Então, não tenham, às vezes, pena de sair de uma empresa para ir para às vezes, uma outra área, enfim, porque vocês têm que se preocupar não com a empresa em si, você tem que se preocupar com você, com você. Então, como que você está hoje? Você está feliz? Tem dúvida? Então, agora é o momento de vocês conhecerem coisas novas, né? Até a Natália falou aqui, ó, comodidade. Exatamente. Então, assim, a gente tem que sair, né, desse comodismo, porque é isso que faz nos mover e a gente crescer cada vez mais. Vocês concordam? Quem aqui já nunca teve essa certa dúvida, esse receio, às vezes, de sair de uma área para ir para outra, né? Ó, até colocaram aqui, ó, engenharia de custos preenche uma lacuna do ramo da construção civil. Olha, engenharia de custos é uma área, assim, que eu sou suspeita a falar, né? Que eu sou da área, e é uma área, assim, maravilhosa, né? Por quê? Porque tem muita demanda, falta profissionais. Tá ligado ali com a questão de cálculo, né? Então, eu acredito que a maioria das pessoas que entrou na engenharia civil também entraram porque se identificam com exatas, né? E também a questão é que a engenharia de custos, gente, a gente, querendo ou não, acaba conhecendo um pouquinho de cada setor. Então, na engenharia de custos, eu conheço um pouquinho sobre a área de projetos, eu conheço um pouquinho sobre a área de marketing, eu conheço um pouquinho sobre a área de compras, eu conheço um pouquinho sobre a área aí, às vezes, de planejamento, se tem um setor específico, né? Então, um pouquinho também dessa parte de incorporação, dessa parte, né? Então, assim, engenharia de custos abrange muita coisa e conhecer um pouquinho de cada coisa, né? Porque é uma visão que a gente acaba tendo mais como um todo, né? De um projeto, do início ao fim, né? Então, a gente, da engenharia de custos, acaba acompanhando a obra desde o nascimento daquele produto até a entrega dele. Então, por isso que é bacana, né? Ó, com a oscilação de preços, os custos resolvem o problema. Tem que ter a gestão de custos, né? E toda empresa, na verdade, está ligada aí com a questão financeira, né? Então, assim,
Não tem como trabalhar se não ter lucro, se a empresa não ter lucro, quanto de lucro está tendo, como melhorar essa rentabilidade. Então, tá ligado aí com a engenharia de custos, né, pessoal? E assim, quando que foi a primeira vez que eu queria falar para vocês que eu percebi que não era para mim? Então, a primeira vez que eu percebi que não era para mim o que eu estava atuando, era realmente que eu sempre achava que as coisas iam melhorar. Era quando eu tinha um certo ponto ali de dúvida, né, de quando que, enfim, poxa, eu vou conhecer alguma área ainda, vou fazer. A minha questão é que eu fiz uma pós ainda para tentar conhecer um pouco mais a fundo, e foi uma área que eu não acabei seguindo. Então, se você tem um ponto de dúvida, enfim, se você, por exemplo, se sente às vezes que se estressa demais, então, peraí, às vezes tu tem que mudar um pouco de área, um pouco no caso, de exercer aquele tipo de atividade para alguma outra. E não se sentem, eu queria que vocês não se sentissem, às vezes, com vergonha de passar, por exemplo, já estou tantos anos na profissão, agora eu vou começar algo novo. Não, gente, o que vocês têm que se preocupar aqui é com a vida de vocês mesmo. Né? Então, assim, não é com o que os outros às vezes vão achar de você sair de uma área depois de, sei lá, tanto tempo e ir para outra. Não, vocês estão fazendo certo, né? A vida é de vocês, vocês sabem o que vocês passam todos os dias, quais os problemas que vocês enfrentam. E assim, eu já conversei com alguns profissionais, inclusive, que tem a questão de já estar anos, né, praticamente aí se aposentando na profissão e não desenvolveu, não evoluiu, né? Às vezes não teve aí a questão de se encontrar realmente na engenharia civil, não se permitiu a mudanças. Então, eu sei que a gente aqui, acho que todo ser humano, né, é mais persistente a mudar. Vocês concordam? Todo ser humano aí é um persistente aí à mudança. E, na verdade, a gente tem que se permitir mudar. A gente tem que se permitir mudar. E a mudança é que nos acaba nos dando aí, no caso, evolução, né? Então, essa questão de mudar, a gente tem que fazer por nossa própria conta mesmo. Então, não é esperar a empresa ter mudado de lugar, não é esperar a empresa, enfim, às vezes te mandar embora para você procurar uma nova oportunidade no mercado. Não, não é. E, inclusive, quando eu entrei nessa área aqui, de engenharia de custos, eu vi superficialmente na faculdade. Então, eu vi raramente lá, tive uma matéria que era de planejamento e de orçamento, que eu vi mal e mal. Então, nem sabia o que era. Quando você entra nessa área, que você entende, que você estuda, se fala assim, nossa, é outra coisa totalmente diferente. Então, assim, o primeiro contato que eu tive com essa área, eu não dei muita bola, não conheci muito bem, e, enfim, acabei não dando certo valor. Mas, quando eu comecei a conhecer mais a fundo, entender o que é essa área, que não é somente, por exemplo, puxar composição e jogar numa planilha com quantitativo. Gente, orçamento não é isso. Se você acha, por exemplo, que orçamento é isso, orçamento não tem nada a ver com isso, porque o orçamento tem mais a ver com a gestão, você entender como está sendo trabalhado como está sendo executado, né, aquela metodologia construtiva por aquela empresa, você entender, peraí, o quanto de custo que uma empresa tem, né, para jogar isso como custo no valor da obra. Então, assim, o orçamento vai muito mais além. Então, assim, talvez algumas pessoas achem que uma área de certa forma e às vezes não é. Então, conforme eu falei aqui para vocês, a gente tem um processo, né, para conhecer aquela determinada área. Então, quando eu fui para a obra, eu me entusiasmei, eu tive um processo, entendi perfeitamente como é que era, eu vi, olha, talvez isso daqui não seja para mim, né? Então, a mesma coisa, por exemplo, o orçamento. No início, eu achei que eu não ia gostar. Olha só como é que é as coisas, né? Porque foi abordado de uma forma totalmente
por cima, né, na faculdade. Mas quando eu entrei a fundo, eu vi que era um mundo totalmente diferente. Então, aí sim que eu me apaixonei. Então, o que a gente tem que fazer como lição aqui, né, de trazer essa questão aqui para vocês, é que não adianta nada vocês irem para conteúdos técnicos se vocês não trabalharem primeiro essa parte pessoal de autoconhecimento para ver o que realmente vai agregar a vocês, que tem a ver com as habilidades, que tem a ver aí com a sua paixão e com a demanda no mercado, para que, querendo ou não, vocês acabem faturando mais de 6K, de 6 a 15 a 20K aí por mês na engenharia civil. Então, a gente precisa trabalhar essa parte de mentalidade, de se encontrar, certo, pessoal? Então, eu deixo aqui essa dica para vocês, porque é bom trabalhar essa questão de mentalidade, não adianta só ir para o técnico se você ainda não se encontrou. Então, espero que eu tenha ajudado aqui de certa forma. E a gente vai começar aí a fazer essas lives na segunda para trabalhar mais essa questão de mentalidade. Que conteúdo técnico a gente tem bastante e eu vejo que muitos profissionais precisam desenvolver essa parte de mentalidade que também não é ensinado muito na faculdade, né? Então, são coisas que a gente tem que acabar buscando de se autoconhecer, de visualizar, né? Essas áreas, conhecer um pouquinho mais a fundo aqui, para vocês se encontrarem, para vocês se identificarem, para vocês começarem a colocar aí todo o gás na área que você se encontrar, porque aí você vai ver que as coisas vão andar. Você não vai se preocupar por exemplo, em passar um tempo a mais trabalhando em cima daquilo. Você, no caso, vai se sentir que pelo menos você está contribuindo, você está se sentindo bem, exercendo aquele tipo de atividade na sua profissão. E, enfim, né, tá ligado com toda essa parte de você se sentir bem, tanto profissionalmente, quanto essa parte, por exemplo, de problemas, essa parte financeira. Então, tá tudo englobado. Certo, pessoal? Então, uma ótima semana aí para vocês e uma ótima segundona e bora para cima.